Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 17 de novembro de 2025, e nosso querido amigo Larry C. Johnson, de Moscou, está aqui conosco. Você é um subversivo. Todos vocês estão promovendo a paz. O que diabos há de errado com vocês? Deus te abençoe pelo que você faz, meu irmão. Como vai, Larry? Ei, tem sido uma viagem turbulenta. Estou de volta a Moscou. Fui mantido como refém, mas sabe, tive alguns contatos incríveis. Hoje consegui conversar com várias pessoas, incluindo duas mulheres que são senadoras na Duma. Elas têm a sua idade, então eu as chamo de minhas filhas. Estou conversando com elas e elas dizem, tenho 40, tenho 42. E eu respondo, meu Deus, meu filho é mais velho que vocês. Mas o que elas passaram e o que estão fazendo é notável. Conheci Vyacheslav Vezlov, o jogador de hóquei mais famoso da Rússia. Então, se as pessoas não acompanham o hóquei, podem pensar, nada demais, mas esse cara é importante. Foi ótimo poder me encontrar com ele. Também estive com Sergei Karaganov. Se você se lembra, no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, no verão de 2024, Sergei foi aquele que estava no palco com Vladimir Putin fazendo perguntas. Estive com Sergei e sua esposa Katerina, pessoas maravilhosas. É apenas um lembrete de que a Rússia é um lugar muito, muito especial. A mitologia que existe no Ocidente sobre a Rússia é um monte de malditas mentiras. Há pessoas realmente incríveis aqui. Também estive com Dmitry Trenin esta noite na nova escola de economia da Rússia, que é como o equivalente a Oxford ou Cambridge, Harvard ou Yale nos Estados Unidos. Estou simplesmente impressionado por conhecer essas pessoas. Elas são inteligentes, reflexivas e não estão por aí dizendo, como podemos conquistar o Ocidente? Como podemos dominá-lo e submetê-lo ao comunismo? Nada disso. Isso é pura besteira. None of that. That's just crap. But, they are sitting there, Mas sabe, eles estão ali com algumas entradas aparecendo na cabeça, coçando e dizendo o que diabos o Trump está fazendo. Estamos tentando entendê-lo, ninguém sabe o que está acontecendo. Eles perguntam, ele é realmente tão louco assim? E eu digo, na verdade ele é. Sabe, hoje eu estava anunciando, quando começamos uma reunião, eu estava com um grupo de altos funcionários russos, e eu disse, ei pessoal, tem uma notícia de última hora. Lembram que o Donald Trump disse que toda aquela história do Jeffrey Epstein era besteira, uma farsa dos democratas? Pois é, agora ele está dizendo, sim, vamos divulgar esses arquivos, precisamos colocar isso para fora. Well, now he said, yeah, let's release those files. We got to get those out there. Sim, ele está admitindo que foi derrotado pelo Thomas Massie. Yeah. Well, yeah, I mean this. Quero dizer, ele continua detonando o Massie, o Ron Paul e a Marjorie Taylor Greene. E meu amigo Alastair Crook, que você já entrevistou. Estou aqui com Alastair e sua linda esposa, Aisling. E sabe, a verdade é que o Alastair disse o Trump não lê relatórios de inteligência. E eu corrigi. Eu disse, Alastair, você está errado. Ele não lê nada além de pesquisas, ele lê pesquisas. E ele leu as pesquisas e percebeu, bem, temos um problema aqui. É melhor mudarmos de rumo, 180 graus. Vamos divulgar esses arquivos. Vamos colocar isso para fora. O que isso te diz? What does that tell you? É impressionante, Larry, o que está acontecendo com Donald Trump. E ele, Larry, eu sei que você o acompanha. Veja o que ele disse sobre a Marjorie Taylor Greene. Ele disse que ela é uma traidora do Partido Republicano. O que aconteceu depois disso? Não sei se você viu a entrevista que a Taylor Greene deu na CNN. Não, eu não vi. I have to see, Larry. O motivo pelo qual você tem sido crítico em relação a ele não é necessariamente por causa do Epstein, mas porque ele o pressionou a não concorrer ao Senado ou ao cargo de governador na Geórgia. Como e quando ele fez isso?
Bem, isso absolutamente não é verdade. Eu nunca tive uma conversa com o presidente sobre concorrer ao Senado ou ao cargo de governador na Geórgia. Essas foram decisões que tomei por conta própria. Eu não quero ter nada a ver com o Senado. Acho que os últimos 2 meses de paralisação do governo deveriam ter mostrado à América exatamente porque eu nunca gostaria de estar lá. É uma instituição muito quebrada, que serve ao unipartidismo e não ao povo americano, nem à forma como ele vota. Também decidi que não queria concorrer a governador neste ciclo. Eu realmente quero fazer o trabalho que estou desempenhando. Todos continuam dizendo que estou concorrendo a alguma coisa, mas tudo que quero é servir ao 14º Distrito da Geórgia e sou muito grata por essa oportunidade. Se eu lesse isso de forma bem explícita, estarei sendo samanquitista ou que se enganou. Sim. Alice of Mint Singh. Emmys e in. Se repete isso, por favor. Larry, olhando para Donald Trump hoje e a maneira como ele está atacando, hoje eu conversei com Paul Craig Roberts. Ele não entende o que está acontecendo com Donald Trump. Ele diz que é muito estranho ver Trump atacar essas pessoas que até pouco tempo atrás, em 2023, eram seus apoiadores. Se você se lembra, em 2023, a única pessoa que realmente apoiava Donald Trump era Marjorie Taylor Greene. Ele estava tentando ligar durante a votação acalorada para presidente da Câmara, e Donald Trump estava ligando para todos esses republicanos. Ninguém atendia suas ligações. Aqui está Marjorie Taylor Greene. Se você olhar de perto para aquele telefone, verá que está escrito DT no topo. Isso seria Donald Trump. Ela está tentando entregar o telefone para Matt Rosendale, um dos resistentes de Montana. Ele não quis atender a ligação porque não queria a pressão de Donald Trump. Ouça Marjorie Taylor Greene descrevendo seu grande papel aqui. Ele gritou comigo no plenário da Câmara dizendo nunca mais faça isso. Fiquei tão surpresa que não consegui entender. Eu estava com o celular na mão dizendo é o presidente Trump, ele quer falar com você. Sabe, o presidente Trump apoiou, acho que todos os 20. Ele havia conversado com vários dos 20 ao longo da semana pedindo que votassem Kevin McCarthy. Sim, e aqui está o que Donald Trump acabou de dizer sobre Marjorie Taylor Greene. E a vida dela pode estar em perigo por causa da retórica. A vida dela está em perigo? Quem é essa Marjorie Taylor Greene? É isso que ela disse. Marjorie Taylor Greene. Não acho que a vida dela esteja em perigo. Francamente, acho que ninguém se importa com ela. Certo, e quanto a você? As taipanas até agressas spokesmans que o apoia. Hey, okay, I shouldn't say this on television. Ei, ok, eu não deveria dizer isso na televisão. Ele é desprezível. Quero dizer, sabe, esse tipo de comportamento infantil da parte dele, ele é sem graça, não é leal. Tudo o que ele precisava dizer era, sabe de uma coisa, a Marjorie tem direito à opinião dela, e eu fiquei feliz em apoiá-la. Siga o caminho certo, irmão. Haja como um adulto. Esse cara é incapaz de agir como um adulto. Está agindo como um valentão juvenil. Deus, estou farto disso. Estou sinceramente cansado disso. Não há desculpa para esse tipo de comportamento narcisista e sensível com pessoas como Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie, Rand Paul. Porque o que ele está aprendendo é que está perdendo sua base. A base está dizendo, não vamos mais aceitar isso. Nah, we're not taking that anymore. We're not putting up with that. You're not God. Nós não vamos tolerar isso. Sabe, você não é Deus. Pode até sentar em um vaso sanitário de ouro, mas isso não significa que o que sai do seu traseiro é ouro. Muito pelo contrário. E sabe, isso é vergonhoso. Isso não condiz com a postura de um presidente. E francamente, acho que é por isso que hoje vimos, ele percebeu, sabe, talvez não leia os relatórios de inteligência, mas por Deus, ele sabe ler as pesquisas. E as pesquisas estão dizendo, você está com problemas. E, de repente, hoje, vamos divulgar todos aqueles arquivos de Epstein. Pelo amor de Deus, homem.
Sabe, já faz 8 meses atrás você poderia ter dito isso. 8 meses atrás. Agora, 8 meses depois, ele está dizendo divulguem, porque ele sabe que estará em apuros se não divulgar. Larry, não me parece que eles tenham tanta coisa assim sobre Donald Trump nesses arquivos. Porque se tivessem durante o caso da Rússia, teriam divulgado todos esses arquivos contra ele. Sabe, parece que Donald Trump está sob pressão, talvez de Israel. É por isso que ele está resistindo a esse tipo de pressão, vinda de Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie e outros, que querem que esses arquivos sejam divulgados. Mas qual é o objetivo final de Donald Trump? Qual é o principal motivo pelo qual ele está resistindo à divulgação desses arquivos? Então isso é uma combinação de Susie Wiles, que tem sido uma serva de Bibi Netanyahu, e o fato de que Trump sabe ler as pesquisas. Sabe, eu acredito que ele foi informado em algum momento de janeiro, talvez no início de fevereiro. Olha, senhor presidente, se o senhor divulgar esses arquivos, isso vai pegar muito mal para a CIA e para o Mossad, o serviço de inteligência do Mossad. Precisamos manter tudo isso em sigilo, porque Jeffrey Epstein estava sendo usado como um ativo de inteligência para comprometer políticos importantes, tanto democratas quanto republicanos. Precisamos manter isso em segredo. Trump começou dizendo, não há nada para ver aqui. Isso é uma farsa dos democratas. Certo, ele tentou isso por 8 meses. He tried that for 8 months. Ain't working. Não está funcionando. O assassinato de Charlie Kirk por pessoas que parecem estar ligadas a Israel, aos sionistas, o levou finalmente a fazer o que Annalena Baerbock chama de um giro de 360 graus, que é um círculo. Isso é um giro de 180 graus, uma reviravolta completa. Então Donald Trump deu uma reviravolta completa hoje, dizendo, ei, republicanos, o que diabos há de errado com vocês? Divulguem esses arquivos. Cara, você tem se ouvido nos últimos 8 meses? Você estava dizendo nada para ver aqui, sigam em frente. Agora é tipo, vamos colocar isso aí fora, vamos publicar essas informações. Então, sabe, isso é uma ferida auto-infligida por Trump. This is a self-inflicted wound by Trump. He's just hoping, excuse me. Ele só está esperando, desculpe, conseguir se adiantar esse problema. Eu não acho que ele consiga. Acho que ele já se prejudicou demais. Mas sabe, agora ele está fingindo. Sim, quero que todas essas informações sejam divulgadas. Ele poderia ter feito isso há 8 meses. Não fez. Você tem a Pam Bondi mentindo, o Kash Patel mentindo, o Dan Bongino mentindo. Não há nada para ver aqui, não há nada nesses arquivos. Sério, então por que o JP Morgan pagou quase 10 bilhões de dólares para manter tudo isso em silêncio? Hein? Eles não tinham mais nada para fazer com esses 10 bilhões? Eu poderia dar para o meu filho ou devolveria ao governo dos Estados Unidos. Vamos lá, né? Larry, como é possível? Porque se tivéssemos um democrata em Washington hoje e não tivéssemos nenhuma informação sobre aquelas 2 pessoas que tentaram assassinar Donald Trump, estaríamos criticando de todos os lados, perguntando o que está acontecendo em Washington. Por que não temos nenhuma informação sobre aquelas pessoas que tentaram assassinar Donald Trump? Mas hoje temos Donald Trump no cargo e ele não divulgou nada nesse sentido, nesse caso. O que está acontecendo? Por que eles não divulgam as informações que têm sobre aquelas 2 pessoas que tentaram assassinar Donald Trump? O que está acontecendo com o Kash Patel, por exemplo? O que há de errado com você? Está sugerindo que houve uma tentativa de matar Donald Trump? Você é um teórico da conspiração? Meu Deus, cara. Sabe, o encobrimento de Thomas Crooks. O Tucker Carlson fez um excelente programa sobre isso, apresentou as evidências. E aí esse palhaço que tentou atirar nele no campo de golfe tinha ligações diretas com a Ucrânia. De novo, nada para ver aqui, pessoal. Sigam em frente. Não há nada para ver aqui. Trump é um presidente fraco, muito fraco. Em vez de vir a público e dizer, certo, pelo amor de Deus, vamos descobrir o que aconteceu.
quero as informações, exigindo que Pam Bondi e Kash Patel coloquem as informações na mesa dele e expliquem. Eles ficam tipo, tentativa de assassinato, cara, sem problema. Só o arranhou, não foi uma tentativa real. Mais uma vez, Trump criou uma base, MAGA, América em primeiro lugar, onde prometeu limpar o pântano profundo. Em vez disso, ele está oferecendo proteção ao pântano profundo, e isso é vergonhoso. A maioria dos americanos, pelo menos os com menos de 40 anos, está dizendo isso cheira a excremento bovino masculino, como diria Ray McGovern, uma forma educada de chamar o que vem dos touros pelo que realmente é. E Donald Trump está indo junto com isso. Ele está se descreditando a cada dia. Agora, a possível salvação são seus filhos, Don Jr. e Eric, que talvez cheguem e digam, ei pai, cara, você está estragando tudo. Você está perdendo um segmento inteiro. Quer dizer, você está perdendo de 30% a 40% da sua base. Você precisa reverter isso. Ele ainda tem tempo. De fato, tem tempo para mudar o rumo. Mas, francamente, acho que ele está comprometido demais com o lobby sionista para conseguir fazer isso. Mas ele não vai fazer nada. Não vejo o que ele vai fazer. E não vamos aprender nada sobre o caso do Charlie Kirk. Não parece esteja interessado em nos fornecer qualquer informação. Nada para ver aqui. Sigam em frente, já resolvemos tudo. Isso é só mais uma grande história, certo? Sabe, vimos que isso é violência relacionada a pessoas transgênero, garanto a você. Tyler Robinson não puxou o gatilho. Não sei se ele estava envolvido, não sei se foi levado a participar desse drama todo, mas ele não apertou o gatilho e matou Charlie Kirk. O disparo que matou Charlie Kirk veio de outro rifle, não de um 3006. E sabe, a maioria do povo americano reconhece que isso é só mais uma daquelas histórias de excremento bovino masculino. Não é verdade. Projetado para confundir, enganar e ofuscar. Mas sabe, aquele evento em 10 de setembro, acho que foi realmente o dia em que o apoio a Donald Trump começou a morrer, porque ele está protegendo Israel a todo custo. Ele não está protegendo os Estados Unidos como prioridade número 1. Ele tem se mantido em silêncio sobre o assassinato de Charlie Kirk, mesmo havendo evidências claras de que pessoas além de Tyler Robinson parecem ter estado envolvidas nesse crime. Donald Trump não está exigindo que cheguem ao fundo da questão. Ele apenas disse, sigam em frente, nada para ver aqui. Vergonhoso. Larry, você está na Rússia? Como eles se sentem em relação a Donald Trump e a sua administração? Na semana passada, Marco Rubio declarou que as sanções não estão funcionando. Não sabemos mais o que fazer para pressionar a Rússia? Apenas sancioná-la e continuar aumentando a pressão? Ontem, Donald Trump fez uma declaração sobre isso. Ouvi dizer que eles estão fazendo isso, e tudo bem por mim. Eles estão aprovando uma legislação, os republicanos estão propondo uma legislação muito rigorosa. É sobre sanções, etc, etc, a qualquer país que faça negócios com a Rússia. Eles podem incluir o Irã nisso. Como você sabe, eu sugeri isso. Então, qualquer país que fizer negócios com a Rússia será severamente sancionado. Podemos incluir o Irã nessa fórmula, sim. Agora deixe-me soletrar, me dê um M, me dê um O, me dê um R, me dê um O, me dê um N. O que isso forma, idiota? Donald Trump é um idiota. Donald Trump, you are a moron. United States. Os Estados Unidos não têm absolutamente nenhuma influência sobre a Rússia. A Rússia não precisa de absolutamente nada dos Estados Unidos ou da Europa em termos de importações. Eles não precisam de nada. No entanto, os Estados Unidos e a Europa realmente precisam de coisas da Rússia. Então vá em frente e sancione a Rússia. A Rússia não se importa,
porque sabe que produz tudo o que precisa para sobreviver como economia. Eles vão continuar a negociar com a China, com o Irã, com o Sul global. Se o Ocidente quiser participar, ótimo. Se o Ocidente quiser sancioná-los, ótimo. Eu poderia dizer algumas coisas mais gráficas e grosseiras, mas vou manter limpo por respeito ao público familiar que está assistindo. Os russos não se importam. Os Estados Unidos são irrelevantes. Sabe, é como um cara que é impotente, que já não consegue mais funcionar sexualmente, dizendo para a ex-namorada, não vou mais fazer sexo com você. E ela responde, e o que mais há de novo? Essa é a Rússia em relação ao Ocidente, certo? Os Estados Unidos estão impotentes, flácidos, para usar uma imagem mais gráfica, em relação à Rússia. Então sim, vá em frente, aplique suas sanções. A Rússia não se importa. A Rússia está se protegendo de um ataque do Ocidente. Um ataque para tentar destruir a Rússia. And Russia's fighting back and will continue to fight back. And until people like this idiot Scott Bessent. E até que pessoas como esse idiota Scott Bessent, meu Deus, o secretário do Tesouro, ele acha, podemos impor sanções à Rússia que vão fazer a economia russa entrar em colapso e os russos vão implorar por ajuda. Não, eles não vão, Scott. Você precisa fazer uma pesquisa, cara. A Rússia é totalmente capaz de se defender. Quero dizer, não poderia ser mais claro do que isso. Ouvi isso de muitas pessoas diferentes na Rússia, nem todas do mesmo partido político. Mas sabe, eles entendem uma coisa. Eles são fortes, nós somos fracos, e não há absolutamente nada que possamos fazer para pressioná-los a se render. Larry, antes de encerrar, você acha que a OTAN está se preparando? Estou falando da OTAN, não dos Estados Unidos. Os europeus estão se preparando para uma guerra com a Rússia em 2029. Parece que os alemães estão falando sobre isso. O novo contrato, o novo acordo entre o governo da França e a administração Zelensky fornecendo drones. E tudo gira em torno de 2 a 3 anos, não sei, de fornecimento à Ucrânia e talvez um conflito entre a OTAN e a Rússia. Então você viu esse teu status quanto e como se links em sites. A couple of days ago. The big Great Dane on one side of the patio. O grande dog alemão está de um lado do pátio, atrás da porta de vidro deslizante, e o chihuahua está do outro lado. O chihuahua fica fazendo brr, brr, brr. Então o dono abre a porta e o chihuahua continua brr, brr, brr. Isso é a Europa, certo? A Rússia é o grande dog alemão. A Europa é um chihuahua que não sabe latir. Essa é a realidade, e é melhor que entendam isso. Vamos apenas observar o armamento. A Rússia tem o míssil Yars, o míssil balístico de alcance intermediário. A Europa não tem nada comparável a isso. A Rússia tem 4 mísseis hipersônicos. A Europa, nada comparável. A Rússia está produzindo mais projéteis de artilharia de 152 milímetros do que a OTAN, e os Estados Unidos conseguem fabricar em um ano. Nada. Não há uma única área, e nem sequer falamos ainda dos mísseis hipersônicos, em que os Estados Unidos e a OTAN sejam superiores à Rússia em armas ou capacidade. A Rússia domina o Ocidente em todos os aspectos. Acordem, pessoal. Parem de se enganar achando que, sim, temos a Rússia sob controle. Nem de longe. Muito obrigado, Larry, por estar conosco hoje. Eu sei que você precisa nos deixar. Desculpe, meu amigo. Normalmente a gente vai por cerca de 1 hora, sabe? Ei, bela camisa hoje. Desculpe, cara. Você está me dando uma surra na patrulha das camisas, sabe? Cheio de estilo. Tudo de bom, Larry. Foi ótimo conversar com você. Muito obrigado. Certo, Nima. Certo. Tchau.